Que a psiquiatria, vamos ficar nos referindo à psiquiatria aqui para facilitar as coisas, que ela é reducionista. Por que usar uma expressão que desqualifica, né? Mas a expressão tem esse ranço, né? Como se ela fosse mais simplória, reduzida. Não, é uma abordagem, é um jeito de enfrentar questões, né? Agora é importante, considerando a ideia do paralelismo, né, psicofísico, que há cadeias. Eu acho que aí Freud apostou no ramo curioso, porque assim, até então, isso talvez possa ser verdade, até então as determinações mentais, psíquicas, representacionais, elas eram meio que vulgarizadas ou consideradas um trabalho de segunda categoria, pelo cientificismo da época, né? Tanto que Charcot tem dificuldade para organizar a cátedra de neurologia, porque ela justamente ela ouvia pacientes e os caras estavam acostumados a abrir neurônio, né? Abrir o cérebro. Então tem um pouco disso aí. E o Freud, quando ele diz, não, já lá no estudo sobre histeria, no texto que se chama Cérebro, conhece o que se chama Brain, né? Então, é um verbete. Já ali ele começa a insistir que a cadeia representacional tem que ser... produz disfunções. Com as análises, né, de paralisias histéricas, tudo, ele vai mostrando como é que grande parte das paralisias não são orgânicas, não são anatômicas, são funcionais. E aí ele diz, onde que eu encontro essa paralisia? Na representação de corpo. Né? Por que parar aqui, por que ali? Não está vinculado, faz um exame, foi um grande semiólogo, faz um exame do corpo, não tinha nada errado no corpo. Fazia ver, tanto não tinha que o sujeito conseguia mover o ombro, mas não movia a mão. Eu falava, mas se o sistema é contínuo, né? Então o que aconteceu? É a mão ou a representação de mão que nesse momento está paralisada? Então, a grande contribuição dele, eu acho que até numa coisa mais, vamos dizer, uma consideração mais rica, né, mais desinteressada, menos política, você conseguiria dizer que tem acréscimos aí. Né? Tem gente investigando exatamente o que acontece com o sistema nervoso. E tem gente investigando o que acontece com as representações do corpo. Uma coisa é o corpo dissecado lá, como ele funciona eletricamente. Outra coisa é o corpo que você pensa que tem. O exemplo que ele dá do sujeito que leva um tapa da mulher, que diz que não frouxa, ele leva um tapa, ele diz, bom, aquilo torna-se intolerável e paralisa. Por quê? Porque deixa aquela face, aquela mão que bateu, a face, deixa de existir como representação de um corpo. E aí eu não mando comando, né? Não consigo, eu excluo ele das minhas ações. Então a contribuição dele é riquíssima nesse sentido, né? Então você tem os sentimentos que dependem dos hormônios, depende do ar que você respira. Aliás, o século XVIII todos os médicos do século XVIII escreviam isso, algum texto sobre a relação do físico com o moral. Né? Kant já fazia isso na antropologia. Né? Depois do século XIX, era só essa investigação, como é que o físico interfere no moral, no que o Kant chama do caráter. Né? As posições são o jogo entre caráter e temperamento. O caráter depende de um jogo racional, né? E o temperamento depende da antropologia, da vida, da física que você leva, do clima que você vive, a água que você bebe, a comida que você come. Então, isso sempre teve em jogo, né? Então vamos ver que outros exemplos ele dá aqui, ó. As questões não estacionam nesses pontos. Como esquecer a famosa reviravolta dos anos 20? Então, pela introdução da noção de pulsão de morte, através da qual tudo parece indicar a teoria psicanalítica encontraria outras bases de fundamentação. Você ouve comentadores dizendo que naquele momento Freud fica metafísico,
ele começa a exercer, aí vão lá e acham nas autobiografias, ele dizer que ele sempre quis fazer filosofia, mas nunca pôde. Aí vão dizer, então foi lá em 1920 que ele começou finalmente a fazer filosofia, e aí vem com esse conceito de pulsão de morte, de Thanatos, né? Como se tivesse desenraizado do trabalho que ele vinha desenvolvendo até então, né? Então, olha lá, a insistência dos estudiosos do pensamento de Freud nesse ponto não deixa de ser inquietante, como veremos. O capítulo que o Monzani dedica a falar da história da pulsão de morte, me parece que é o que eu mais gosto desse livro aqui. Chama Nos Confins do Prazer. É o capítulo onde as nuances, os movimentos da construção, da constituição da obra ficam mais evidentes, assim, né? Mais bem descritos. Eu acho que é o capítulo que eu mais gosto. Para tomar um último exemplo, há também nos anos 20 a substituição operada por Freud da primeira teoria topográfica do aparelho psíquico por uma segunda, conhecida como teoria estrutural. Aqui, mais uma vez, os fundamentos da primeira teoria parecem ser abandonados em função de uma outra teoria, uma nova teoria. É possível, se você quiser, vamos dizer, como é que chama esse negócio que em capa de livro faz forma e fundo, assim, marca d'água, né? Tem marca d'água que você põe a imagem embaixo. Se você pensar, primeira tópica, está lá no Interpretação de Sonhos, tal, como ele desenha, que parece um pente, assim e tal. E depois a segunda, que é aquela né, que parece um capacete e tal. Se olhar assim, realmente parece que são dois desenhos diferentes e que são completamente distintos. Por isso nós nos habituamos a chamar assim, a primeira tópica, segunda tópica, e há quem diga que houve um abandono da primeira, um prestígio da segunda. Mas se você olhar a segunda e o que tem por baixo como marca d'água dela, você vai encontrar lá consciente, inconsciente, pré-consciente, né? A primeira está lá, de alguma forma. Então, como agora descrever isso, essa luz? O que é essa segunda? É um acúmulo? Ele melhorou só a outra? Como é que foi? Ele abandonou uma, fez outra? Veja, é isso que o Monzani está apontando. Como é que se deu esses 51 anos de teoria? Alguns critérios já estão dados. Etapas, abandonos, rupturas, né? Viradas. São critérios. Outros podem dizer, não, tem continuidades. Porque, no fundo, esse trabalho de ler um filósofo te exige escolher ou eleger um critério que explicita o movimento disso, como é que ele se passou, que lógica, pois, né, você está olhando para trás, né, a obra já está lá, que lógica presidiu a construção desse sistema, né? É isso que o Monzani está contando. Então, o que ele vai chamar de epistemologia, ou a leitura, como ele chama, ou está na ordem da epistemologia do Monzani, me parece uma das mais sofisticadas, assim, que a gente já fez de leituras da obra do Freud. Vocês vão ver aqui depois em agosto e setembro, o Luiz Eduardo vai apresentar uma leitura completamente diferente. O Luiz Eduardo é o transbordamento da obra. Ele vai justamente às cartas, às biografias, aos relatos, né? A família, a história pessoal do Freud, tudo. Ele transborda da obra para explicar o autor. É outra filosofia, outra metodologia, né? Outra concepção. Ele entende que a obra se deu a partir desses elementos aí. São os elementos que ele convoca para explicar como é que o Freud construiu sua teoria.
Ele deu uma palestra ano passado aqui, se você deve lembrar disso, ele diz que a metapsicologia deveria se chamar ANA-O. Ele vincula tudo com o nascimento da filha, a tese que apareceu, e faz um link com as cartas, que ele falou para um, que falou para outro, e tal, e mostra. A metapsicologia é a filha dele, devia chamar ANA-O. Oi? Ah, desculpa, Ana Freud, Ana Freud, isso. Então veja, ninguém está certo e ninguém está errado. Acho que são todas abordagens, né, e a gente tem que conviver com elas. Esse é um discurso de tolerância que eu estou fazendo aqui. Em tempos de Lava Jato, tempos de perseguição, né? Então ele diz, não é difícil perceber, com a ajuda desses exemplos, que se tomam essas mudanças, olha aqui, né, entre aspas, num sentido estrito, acaba-se por cindir a obra do Freud em três. Haveria então o primeiro corpus, que se estende em 1897. Um segundo, que estaria delimitado desde a interpretação dos sonhos até mais ou menos os escritos sobre metapsicologia. Então, 15 anos, né? 16 anos. E por fim, um terceiro que se abriria com além do princípio do prazer. Né? 3 grandes momentos. Ele diz, o problema que nasce dessa visão da obra é, então, como manejar a obra? Tá? Uma vez fracionada, como lidar com ela? Como ler o Freud? Que textos temos o direito de usar e quais devem ser arquivados? Quando a gente montou a linha, eu tinha um grupo de estudos que a gente viu o projeto de psicologia científica. E uma orientanda do Daniel, em dado momento, disse, mas que perda de tempo, uma obra que nem mesmo Freud publicou, manuscrito, escreveu, jogou numa gaveta, mandou para o correio, ficou numa gaveta, não se interessou mais, que escreveu no trem. Quer dizer, é isso que ele está perguntando, quais que eu... Então, se tem frações, qual que eu leio? Qual deles é a melhor? Eu já ouvi gente que veio da palestra aqui dizendo que esse primeiro Freud, por isso que as filosofias, neurociências gostam, até dão valor para o Freud, o próprio Somers, porque é o Freud que se ocupava de coisas mais caras a eles. Né? Então, eu já ouvi aqui neurocientistas dizendo que o Freud foi muito bem até certo ponto. Depois começou com esse negócio de ouvir sonho, aí virou, não, o cara ainda falou aqui, fez um desserviço para as neurociências, porque ele diz, o sucesso dele com as psicopatologias, essas coisas, desviou a atenção das ciências duras e acabou assim, a psicanálise não levou a nada e as outras sérias foram atrapalhadas. O cara ainda tem até uma mágoa com o Freud, tá vendo? O filho da puta atrapalhou a nossa carreira aqui. Se ele tivesse continuado, hoje, né, você saberia muito mais sobre o cérebro, enfim. Bobagem, porque é claro que há roubo de gente que fica fazendo militância e tal, mas é verdade, é gente então que fraciona a obra e diz, olha, essa aqui é boa, essa parte aqui é que me interessa. Né? Principalmente uma obra, como ele diz aqui, com tantas hesitações e descaminhos. Não é uma obra linear, toda obra tem seus percalços, mas a obra do Freud, além de ser muito longa, ela é longeva, e com muitos descaminhos, muitas interseções, muitos se o sujeito vai lá e pinça, né, fraciona, então ele pode-se fazer daqui uma multiplicação indefinida. Aí é isso que o Monteiro está perguntando, então, mas como é que eu, como, vamos dizer, com orientações estruturalistas, como é que eu manejo a obra? Como é que eu faço dela um corpus? Então são 3 corpinhos? Né? Como é que eu lido com isso?
Então, que textos eu tenho que ler, que textos que eu tenho que arquivar. Mas, sobretudo, o que se torna problemático é a utilização de textos de diferentes épocas para abordar um determinado problema, como, por exemplo, no caso da histeria. Esse procedimento é muito frequente quando se analisa um conceito ou uma temática na obra de Freud. Tomemos um exemplo. Que atitude devemos adotar com relação ao texto do Projeto de uma Psicologia para Neurólogos, de 1895? Duas grandes correntes, em franca oposição, se instalaram. A primeira não vê nesse texto nenhum outro interesse senão o de mera erudição histórica. Tipo, né, entra lá, leia para saber que teve, mas desconsidere, porque foram especulações que ele fez, não levou adiante, não as elaborou, e mesmo no dia seguinte aquilo já não... Aliás, um texto que ele escreve em 95, e cujas especulações não aparecem no livro sobre histeria. Né? Então, qual é o interesse disso aqui? Bom, é um texto só histórico, deixa lá e não vamos dizer que ele tem importância. Né? Texto inacabado, não publicado e não reconhecido pelo autor. Ele deve, portanto, ser encarado como uma peça de museu. Isso é um argumento que eu acho que o Monzani faz questão de dizer aqui, até porque nos textos que eu passei para vocês, é o Goldschmidt que diz isso. O que não foi reconhecido pelo autor não deve ser levado em conta. Então, texto bem esse, texto perdido, por exemplo, foi resgatado, acharam um Shakespeare, que nem agora parece que há pouco tempo acharam um Shakespeare no céu. Não, então não é Shakespeare. Agora não vai querer enfiar um negócio novo na obra, a obra já está lá. Né? Ou uma carta que alguém vai abrir, não sei o que, descobre o cara falando, ele diz, esses tipos de inéditos, essas coisas, não devem ser tratadas. Mas isso lá no rigor do estruturalismo no seu nascedouro. Né? Agora aqui o Monzani, que já é uma derivação do estruturalismo, já tem uma reconsideração, vou dizer, até mesmo uma crítica, você vê que ele já está dizendo, espera um pouquinho, esse texto apareceu em 1950. Não foi reconhecido, não foi desenvolvido pelo autor, mas bota ele dentro do corpus e procura saber que papel ele tem ali dentro. Né? Então vejo que o Monzani já tem uma autonomia em relação a isso, né? Ele se permite isso que talvez um estruturalista mais radical diria, não, isso aqui é melhor não, ele só vai contaminar, vai trazer elementos que vai atrapalhar a compreensão da obra. Já a segunda corrente, representada por autores com preocupações mais filosóficas, vê no projeto o embrião do conjunto de teses e teorias psicanalíticas que Freud desenvolverá ou explicitará no decorrer de sua obra posterior. E é isso que depois as leituras mostraram bem. Muitos dos conceitos que ele experimentou, apenas esboçou no projeto, reaparecem em 1920, ou aqui, ali, né? Depois, olhado desse jeito, você vai encontrar traços da repercussão do projeto na obra. Nessa última hipótese, no entanto, não se detecta nenhum corte, nenhuma censura radical em sua obra, e uma certa identidade permanece nos seus diferentes textos, não só no nível dos temas, como também no nível dos princípios e fundamentos da teoria. Então, veja, já é um tipo de consideração da obra que, ao contrário do outro que dizia que tem cortes, que fraciona, o outro tenta fazer uma continuidade. Então, acho que ele está preparando para entrar na sua própria, apresentar a sua teoria, mas dizendo assim, grosso modo, ou você diz que então tudo estava, tem vão, tem fissuras, descontinuidades, ou então o oposto disso é dizer que tudo já estava lá,
que a pulsão de morte... o Daniel perguntava isso, mas a pulsão de morte é o mesmo que o princípio de inércia? Para dizer que já estava lá, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Então também é apressado aquele sujeito que vai dizer que em 20 não tinha novidade nenhuma, que tudo já estava em 95. Então tanto que faz rupturas, como que diz que tudo já estava lá, também cometem apressamento. Então é isso. Então quer dizer, como é que movimentos, como é que o gráfico, como é que ele foi citando, né? Uma parábola de movimento. O princípio de inércia é muito perto da pulsão de morte, mas não é a pulsão de morte ainda. Né? Então é isso, você lembrou bem. Ela ainda precisava chegar a ser a pulsão de morte, tem que construir, tem que se dar. Não é que já tinha um a priori que ele jogou na teoria e usou. O germe estava... Eu acho que a ideia do germe não é ruim nesse sentido, porque ela precisou desaparecer. Foi uma etapa, foi um momento. Quer dizer, a perspectiva inercial de que tudo caminha para um repouso já estava, vamos dizer, nos horizontes do Freud. Né? É como se fosse como eles próprios dizem, é a parte que lhe cabe, é escolher por onde começar. Ele poderia começar a dizer que não tem inércia. Ele poderia ser um newtoniano, por exemplo. A inércia é a continuação do movimento. Mas ele vai por um outro caminho. Ele diz, a inércia é ir ao zero, parar, ao repouso. Então, quando ele toma isso como decisão, isso leva a um encadeamento de consequências que lá na frente vai virar pulsão de morte. Né? Então é esse percurso que tem que ser mostrado. Então quando ele elabora isso, ele diz, então não tem nem ruptura e nem sobrevivência. Não é o mesmo conceito que sobrevive como se ele fosse um teimoso. Né? Uma vez pensou numa coisa e trabalhou a mesma ideia o tempo todo. Né? Não foi a mesma ideia. Ela foi ganhando coloração. Nervoso, do arco reflexo, que escoa para estabelecer o repouso, é alguma coisa que nasce, pelo menos ilustrado, por um paradigma materialista, né, anatômico, fisiológico, e que depois ele projeta também na mente. O aparelho também se organiza assim. As ideias também se organizam assim. Né? Ele diz, quando ele sobrepõe, ele diz o que é pensar, por que nós caminhamos na direção do pensar? Ele está a serviço do quê? Bom, se o sistema nervoso está a serviço do escoamento, ele chama isso de princípio do prazer, o sistema superior, como o Loparic chama o andar de cima, que é o representacional, também está sob o princípio do prazer. Então dizer, mas ele pensa para quê? Ele toma providências. Quando o Freud diz, bom, se o motor não funciona, não consegue escoar, eu vou tomar providências. Ele diz, é aí que eu vou à realidade, né? Vou tomar providências. Até ele diz, o bebê resolve tomar providências. Né? Um negócio esquisito, mas é isso que ele diz. Quando ele toma providências, é para escoar. Então, pensar, chorar, fantasiar e não sei o que, é visando o escoamento. É para isso que você se forma, para poder aposentar. Não é para trabalhar a vida para sempre, é para aposentar. Por que você aposenta? Para poder ter o seu repouso no túmulo. Ou cremar. Na urna. Tudo que a gente vai fazendo não é visando fazer para sempre aquilo. É visando a entropia. Dar conta. Né? Isso, literalmente dar conta daquilo. Então você teve um estímulo que tirou do repouso. Primeiro jeito, motor. Não dá. O estímulo continua lá. Fome continua. Então vou tentar descolar uma teta aí para o mamado. Para quê? Para voltar para o repouso.
né? Então todos os dois movimentos, tanto o anátomo fisiológico como o representacional, são duas cadeias de movimento, né, de determinações, que visam, orientadas, vamos dizer. É difícil falar que no Freud tem uma teleologia. O Leopoldo, por exemplo, que é um dos filhos ilustres da pesquisa do Loparic, ele usa essa expressão. Não, se a pulsão tem meta, isso é próprio do pensamento teleológico, né? Tem uma meta. Mas muita gente diz, não, no Freud não tem teleologia. Mas, enfim, se tem um princípio, esse princípio projeta, pode-se dizer que esse princípio projeta para uma meta, para uma finalidade, para um telos. Se consegue, se não consegue, quando consegue, como se posterga, mas nunca abandona esse princípio. O princípio do prazer, e isso o Freud especula, ele nunca é destronado. A ideia de que você está regido para o escoamento, o livro que ele escreve, para além do princípio do prazer, na verdade é uma pergunta. Ele está perguntando se tem alguma coisa que nos oriente para além do princípio do prazer, que é o repouso. Quando ele especula sobre a repetição, a princípio ele está sugerindo que a repetição é uma maneira de perpetuar. Depois ele entende que a repetição é uma maneira de aquecer, uma maneira de enfraquecer o estímulo recebido. E enfraquecer com a finalidade de eliminá-lo. Né? A conclusão que ele chega no final do livro, não a conclusão que as pessoas que leem chegam, mas a conclusão que ele chega no final do livro, é que o princípio do prazer está a serviço dos animais. Ou seja, não tem nada mais fundamental para além do que o princípio do prazer. O masoquismo ainda o leva, o Gonzalo explica bem isso aqui, o leva a crer que a repetição possa ser um interesse. Ele diz, por que o sujeito fica repetindo, o masoquista fica reiterando o sofrimento, as situações que levam ao sofrimento, ele recai naquilo, tudo. Então pode-se entender que ele queira viver assim, né? Tem um sujeito que escreveu a Filosofia do Sonho, um alemão, tem a tradução dele em português aí. Ele é contra a ideia entrópica, e ele diz, não, o que o aparelho quer é alcançar um estado e viver naquele estado. Ele não quer escoar, não quer voltar ao repouso. Quando ele encontra o estado, ele quer viver naquele estado. Né? Isso é uma leitura. Eu acho que é muito mais ao pé da letra do Freud reconhecer que, como diz Mozart, que tem uma orientação mortuária. Agora, como que ela vai se dando? Ela começa inercial, de repente vira constância. No masoquismo ela vira constância. Constância mais inspirada, ele está especulando essa ideia. Será que não dá para manter? Será que o objetivo não é ficar sofrendo? O prazer dele não é viver sofrendo o tempo todo? É mortífero, mas aí no sentido mais metafórico. É mortífero porque é baixo astral, porque é chato, o sujeito, né? O masoquista é um cara que incomoda, mas não que com isso ele queira morrer. Ele pode querer ser aquilo. Por isso Freud, naquele momento, experimenta a ideia da constância. Então, são essas articulações que precisa ser visto com cuidado, porque em cada articulação que ele faz, ele está especulando uma possibilidade. Porque são dilemas que não são dirimíveis. Todos esses dilemas são metafísicos, eles são aporéticos. Então eu não tenho uma experiência que me dá. Não é porque aparece lá uma paciente que já casou pela terceira vez com um cara que bate nela, que isso vai esclarecer a questão do masoquismo. Eu ainda vou ler isso orientado por uma escolha teórica. Ou esse masoquismo é inercial, ou ele é nirvana, ele é constância. Né? Uma coisa ou outra. E não tem como esclarecer.
O próprio Bolzano diz, não foi a clínica que fez ele voltar para o inercial. Ele próprio faz a opção.